As principais oportunidades que eu vejo aqui para empresas brasileiras é serviços para brasileiros. Então, existem muitos brasileiros aqui no Canadá que, enfim, ou decidiram mudar aqui para cá de vez, ou estão passando um período de 1, 2, 4 anos, mas que eles ainda têm uma vida no Brasil, né? Então, agora, brasileiros que estão empreendendo para brasileiros é muito pouco, mas a quantidade de brasileiros que estão chegando no Canadá para morar vem crescendo exponencialmente. Então, exemplos, serviços notariais, procuração, validação de diploma, enfim, serviços bancários, transferência de dinheiro, tudo isso, até mesmo envio de documentos pelos correios, enfim, existe uma variedade de serviços que brasileiros aqui hoje têm dificuldade para ter acesso e para contratar, e que o mercado consumidor só aumenta, mas a quantidade de serviços não aumenta na proporção que enfim, não consegue acompanhar. Então, talvez serviços para brasileiros seja um mercado que ainda é inexplorado e que tem muitas chances para crescer, tem muito potencial para crescimento. Uma coisa que canadense, aí passando mais para o lado canadense, reclama muito também é o serviço público de transporte. Então, a gente tem uma visão no Brasil que tudo aqui funciona muito bem, e realmente funciona, mas, obviamente, existem aqueles calcanhares de Aquiles, né? Então, o serviço público de transporte aqui não é tão bom quanto se imagina ser. O metrô atrasa bastante, ônibus às vezes vem muito lotado, enfim. E talvez, se existem negócios no Brasil bem-sucedidos nessa área de transporte público, talvez seja uma boa solução para ser aplicada aqui no Canadá, em algumas cidades, né, obviamente. Porque Toronto, por exemplo, é a maior cidade do Canadá e tem 2 milhões de habitantes. Então, é interessante notar esses fatos entre as cidades também. Então, outro setor aqui no Canadá que precisa de uma certa mudança é o setor de seguros. Seguro tanto para casa quanto para carro é uma coisa extremamente absurda de cara. Então, é muito fácil você, por exemplo, comprar um carro aqui em Toronto, no Canadá. Você compra um carro por $2.000, $3.000 ou até menos, mas é muito difícil você manter esse carro, porque o próprio seguro é uma coisa que é obrigatória e cara. Então, é difícil você, enfim, às vezes até limita o seu poder de compra, qualidade de vida, por causa de algo que não necessariamente deveria ser tão caro e tão burocrático assim. Quando se trata de moradia, por exemplo, quando você aluga casa, ou então quando você compra casa, o seguro do local, do perímetro que você está alugando, está comprando, ele também é obrigatório e por vezes também pode sair muito caro. E o processo em si também é muito burocrático, envolve você contactar a seguradora, fazer vistoria, emitir carta, mandar carta para lá, mandar carta para cá. Então é um processo que demora bastante, que às vezes é muito desgastante para brasileiros que vêm para cá, apenas com visto de turismo ou visto de estudante, não necessariamente para ficar, né, por um período longo. E setores que estão crescendo aqui, ao meu ver, setor de car sharing, por exemplo. Então, em Toronto, a gente tem duas empresas que são dominantes nesse setor de compartilhamento de carros, que é a Car2Go e a Zipcar. Então, esse setor está crescendo bastante, mas que hoje está sendo dominado por apenas duas empresas. E novamente, quando a gente olha sobre a perspectiva de estudantes internacionais, pessoas que estão vindo para cá de outros países, é um processo que também é muito burocrático. Então, a gente precisa comprovar histórico de carteira de habilitação, a gente precisa validar nossa carteira de habilitação do Brasil para os padrões canadenses. Então, é um processo que, enfim, no meu ver, poderia ser facilmente sofrer uma disrupção, você modernizar, de certa forma, o processo para tornar mais fácil para imigrantes, que hoje fazem parte de mais da metade da população de Toronto, por exemplo. Então, é um mercado muito grande e que não está tendo as suas necessidades atendidas, digamos assim.
O último ponto que eu vejo como oportunidade para cá é o setor de college. Então, a college hoje representa uma das principais vias pelas quais estudantes e profissionais imigram do Brasil para o Canadá. O que mais dificulta o acesso a colleges é o preço. Então, a própria college, para você ter acesso e para você, enfim, ser selecionado para ela, ela exige que você pague um ano ou um semestre de curso, que chega a ser 3 ou 4 vezes mais caro para estudantes internacionais do que para estudantes domésticos, né, do próprio país. Então, hoje, você precisa pagar, por exemplo, 14 mil reais para um casal, 14 mil dólares para um casal, ter acesso para você começar a estudar por um ano. Então, você tem a carta de aceitação, você tem que dar adiantado 14 mil dólares. Para um estudante daqui, esse valor é 3, 4 mil dólares. Então, e o processo todo, para você iniciá-lo, você precisa também comprovar renda. Então, imagina só para uma pessoa que está vindo para cá para estudar por 1 ou 2 anos, como é que ela vai comprovar renda de, por exemplo, 50 mil reais em conta? Que às vezes o próprio governo pede. Então, se não o governo, a instituição pede. Então, se existir um serviço aqui no Canadá que facilite o financiamento de colleges, como existe no Brasil, por exemplo, isso com certeza atrairia a atenção de muitas pessoas no Brasil que querem vir para cá apenas para estudar.